O texto que eu quero repartir com vocês está em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 9 a 13. Está escrito assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Agora vamos a Mateus 4, por gentileza. Versos 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aqui. Eu quero tratar do seguinte tema: da água do batismo ao fogo da tentação. Da água do batismo ao fogo da tentação. Marcos, no seu registro, deixa claro que não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo e o rigor da tentação. Ele saiu da água para o fogo. Jesus vai do sorriso do Pai à carranca do diabo. Destacaremos alguns pontos. Primeira ocasião, retrata para nós que não houve intervalo entre o céu aberto do Jordão e a escuridão do deserto da tentação. Entre a aprovação do Pai e a tentação do diabo. Significa que o fato de você experimentar as coisas mais sublimes de Deus não isenta você de imediatamente ser tentado pelo diabo. O fato de você orar, porque Jesus estava orando no Jordão, o fato de você ser batizado, o fato de você ser revestido com o Espírito Santo, não isenta você de ser tentado. O agente, está escrito no versículo 12 de Marcos 1, que o Espírito que desceu sobre Jesus, notem vocês, o impeliu para o deserto. A palavra impelir é muito forte. O constrangeu, o obrigou, o enviou, o endereçou. Para quê? Com que propósito?
para retratar para o mundo que se o primeiro Adão cai num jardim, o segundo Adão vence num deserto. Se o primeiro Adão, tendo todas as coisas favoráveis a ele, fracassou, o segundo Adão, tendo todas as coisas desfavoráveis a ele, triunfou. Então, nenhum de nós tem desculpa para cair, porque as circunstâncias são desfavoráveis. Jesus é quem invade o território do diabo. O Espírito Santo o compeliu para o deserto, para ser tentado. Ser tentado não é pecado. Pecado é sucumbir à tentação. E Jesus foi conduzido para lá, para o deserto, para o território do diabo, para vencê-lo por dois propósitos. Primeiro, para ser nosso exemplo. Porque diz Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas semelhante a nós, mas sem pecado. Portanto, nenhum de nós tem licença para ceder à tentação, por mais rigorosa que ela seja. E segundo propósito, para ser o nosso refúgio, porque Hebreus ainda diz que nós temos um grande sumo sacerdote que pode nos socorrer nas nossas tentações, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não sucumbiu à tentação. Então, se Jesus é o seu exemplo, ele também é o seu refúgio na hora que você for tentado. Vamos ver o tentador. Versículo 13 diz que ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. E o que o texto quer nos mostrar é que Satanás não é uma lenda, não é um ser mítico. Ele é um ser real, embora invisível, um anjo caído. E a Bíblia dá a sua ficha corrida, sua capivara, seu currículo. Satanás, diabo, tentador, maligno, Apolion, Abaddon, destruidor, dragão, leão que ruge, antiga serpente, pai da mentira, assassino, perverso. De tal maneira que nós não podemos, disse o apóstolo Paulo, ignorar os desígnios de Satanás. Ele não é uma formiguinha desdentada. Ele é um ser perigoso, que nenhum de nós pode lutar contra ele de cara limpa, fiados nas nossas próprias armas. Notem comigo que ele é o tentador do versículo 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Ou seja, Jesus não foi tentado depois de 40 dias, ao final dos 40 dias. Quando esteve jejuando, ele foi tentado ao longo dos 40 dias. Em outras palavras, esse inimigo tem diversas ferramentas, diversas armas, diversos estratagemas, diversos métodos, diversas abordagens, diversas sutilezas. Ao longo desses 40 dias, ele esteve tentando Jesus em áreas diferentes, com aspectos diferentes, com propostas diferentes. E assim também conosco. Quais eram as circunstâncias em que Jesus estava ao ser tentado? Primeiro, veja o versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E deserto é mais do que uma geografia, deserto é um emblema.
lugar de desolação e solidão, lugar hostil, onde você se sente só, desolado e enfraquecido. Segundo, diz o texto, versículo 13, onde permaneceu 40 dias, sublinhe 40 dias, porque 40 dias é mais do que uma numerologia bíblica, é um emblema também, porque 40 é o número da provação, 40 dias do dilúvio, 40 anos de peregrinação pelo deserto, 40 dias Moisés no cume do Sinai, o povo desesperado e acabou fazendo um bezerro de ouro, 40 dias a peregrinação de Elias, 40 dias Jesus jejuando no deserto, ou seja, é um período de prova. Terceiro, fome. Depois de 40 dias, diz Mateus, que Jesus sentiu o quê? Fome. E fome é algo estonteante. Fome é o grito de um corpo que pulsa e anseia ardentemente por pão. Ou seja, quando o seu corpo estava em agonia, é aí que Satanás chega. Você está no seu extremo, na sua máxima necessidade. Quarto, circunstância, ele estava com as feras. Se deserto já é um lugar hostil, a presença das feras potencializa a hostilidade do lugar. Que feras existiam naquela época? Hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras, leões. Cenário de perigo, cenário 100% oposto ao paraíso. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas oferecem-nos esse panorama para mostrar-nos a hostilidade do ambiente onde Jesus estava quando, ao ser tentado, venceu o diabo. Para não favorecer nenhuma desculpa nossa, dizendo eu fui tentado e caí porque a circunstância estava muito complicada para mim. Qual o propósito de o Espírito Santo impelir Jesus para o deserto para ser tentado? Para ali, mais uma vez, Jesus ser provado, Jesus comprovar que ele de fato ele era o Filho de Deus. Porque ele sai do Jordão e as últimas palavras que ele escuta são essas: este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me comprazo. Agora ele pode dar provas disso. Satanás se aproxima e diz: se tu és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Ali Jesus prova a sua divindade. Primeiro, porque tinha poder de transformar pedras em pães. Mas segundo, ele não usa o seu poder para benefício próprio, nem por sugestionamento de Satanás. Mas ali Jesus prova a sua humanidade. Porque depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. E um ser humano normal tem fome. E Jesus venceu, para ser, como disse, nosso exemplo e nosso refúgio. Jesus foi para lá para derrotar o diabo. Jesus não é passivo, ele é o ativo. Como também a igreja, quando a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é o inferno que vai empurrando a igreja para trás, é a igreja que avança contra as portas do inferno. É Jesus quem entra na casa do valente, que tem uma casa guardada em segurança em todos os seus bens, e entra nessa casa e vence o valente, tira a armadura do valente, amarra o valente e divide os seus despojos. E você e eu fomos arrancados do império das trevas para o reino da luz, o reino da glória do Senhor Jesus. Mas vejamos, quais foram as áreas específicas em que Satanás tentou Jesus? Volte a sua atenção comigo para Mateus capítulo 4.
Veja aí comigo, por gentileza. A primeira tentação, versículos 3 e 4, é a tentação física. Veja você aí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Onde está a sutileza dessa tentação? A questão aqui é a satisfação diante de uma necessidade urgente. Quando você tem uma necessidade urgente, você quer ser o quê? Atendido, satisfeito. Mas o diabo tenta tirar proveito, portanto, das nossas necessidades. Há uma espécie de intencionalidade na tentação dele. Se eu estou com fome, o que é que eu preciso? É de pão. Se eu tenho poder, o que é que eu posso? Transformar pedras em pães. Então Satanás vai querer não só atender suas necessidades fora da vontade de Deus, mas Satanás vai querer também atender ao poder que você tem para fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. Segundo, o diabo nos tenta em nosso ponto forte e o diabo nos tenta em nosso ponto fraco. O que é o ponto forte? Jesus acabara de ouvir do Pai: este é o meu filho, o meu amado. Esse é o ponto forte. Ele sabe quem ele é o filho de Deus. Os céus proclamaram isso publicamente. E agora Satanás diz: se és filho de Deus, então prova, então mostra, então deixa isso claro, manifeste publicamente isso. Mas seguir o sugestionamento de Satanás não é o projeto de Deus para a nossa vida. Qual era o ponto fraco? Não estou falando ponto fraco moral. Estou falando do ponto fraco do ponto de vista de um homem. Jesus era perfeitamente homem, e depois de 40 dias de jejum, o que ele estava? Com fome. E no deserto não tem o quê? Não tem pão. E o diabo oferece uma proposta. Terceiro, o diabo sugestiona Jesus a abandonar sua dependência do Pai. Em outras palavras, você está com necessidade? Para que você vai esperar o tempo de Deus? Pode demorar. Foi a tentação de Asaf. Ele olha para a janela da tentação e viu que o ímpio estava prosperando, e ele inocente, e ele piedoso, e ele buscando a Deus, lavando as mãos na inocência, todo dia sendo castigado. Ou como a mulher de Jó, que diz: não, no sofrimento Deus não merece ser adorado não, amaldiçoa esse Deus aí e morre, vai demorar demais para resolver esse problema. E Satanás oferece uma solução imediata: transforma essas pedras em pães. Quarto, o diabo sugestiona Jesus a adotar a política de que os fins justificam os meios. Você está com fome? Bom, então você resolve esse problema logo. Transforma essas pedras em pães. O que importa agora é você comer. O que importa agora é ter pão. Se você vai ter pão por um meio que não é o lícito, que não é o normal, que não é dentro da agenda de Deus, dentro do projeto de Deus, é sugestionamento de Satanás, não importa, você tem fome e tem que se alimentar. Isso é levar a pessoa a pensar que os fins justificam os meios. E ele chega às vezes com essa proposta. Cada um de nós às vezes tem uma área mais vulnerável. Por exemplo, tem pessoas que a área vulnerável dele é a área do sexo. Aí tem uma pessoa carente, às vezes não está recebendo todo o afeto que gostaria de receber, ou até merecia receber do cônjuge. Aí Satanás diz: olha, você merece, você pode satisfazer a sua vontade, você anda carente demais, vai ser só uma experiência, só para você acalmar um pouco esse ímpeto está dentro de você que não é atendido. Ou chega para outra pessoa e diz: o problema dela é dinheiro. Aí Satanás diz: olha, está vendo aí, você não precisa ter tanto escrúpulo. Se você
Dê um jeitinho. Ninguém vai sabendo. Aliás, todo mundo faz mesmo um jeitinho. Você vai resolver sua vida financeira. Basta assinar esse contrato, basta dar essa propina, basta receber uma propina, basta entrar no jogo. É a tentação de um empresário cristão, de ser honesto, ou de um estudante que na prova fundamental da vida é tentado a colar, porque se eu não colar eu perco esse ano. E de repente ele transige, ele abre mão. O diabo sugeriu a Jesus, em quinto lugar, a satisfazer seus desejos à parte do propósito de Deus. Desejos podem ser legítimos. Ter pão com fome é legítimo. Mas ter pão, mesmo com fome, fora do projeto de Deus, é tentação. E como é que Jesus responde a Satanás? Está escrito: não só de pão viverá o homem. As minhas necessidades não podem ser atendidas pelo viés de Satanás, por sugestionamento de Satanás, por proposta de Satanás. Eu não vivo de pão, eu vivo é da palavra do Deus vivo. A segunda tentação é a tentação religiosa. A primeira é física, o propósito é satisfação. A segunda é religiosa e o propósito é presunção. Versículos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra. Olha a sutileza de Satanás. Uma vez que Jesus citou a Bíblia para ele, agora ele cita a Bíblia para Jesus. E que texto da Bíblia ele cita? O Salmo 91. Agora preste atenção. O diabo nunca é tão perigoso como quando ele aparece com a Bíblia na mão. Porque palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo é um péssimo hermeneuta, é um péssimo exegeta, é um péssimo intérprete das Escrituras. Ele usa a palavra de Deus não para edificar, ele usa a palavra de Deus para tentar. E qual é a sua estratégia? Notem vocês, comparando o texto aqui com o Salmo 91, ele cita o Salmo 91, mas não cita o texto de forma integral. Ele retira do texto de Salmo 91 a frase-chave para interpretar o texto. O Senhor te guardará em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos o Satanás não citou. E o que temos de promessa que Deus vai nos guardar e nos livrar é se nós estamos andando em todos os caminhos de Deus. Em outras palavras, Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Deus não tem promessa de nos guardar se nós estamos fora da vontade dEle, fora do caminho dEle, na rota da desobediência e da rebelião. Com que propósito Satanás queria que Jesus pulasse do pináculo do templo, a parte mais alta do templo? Para se exibir. E exibição não é fé. A espiritualidade da exibição, de chamar a atenção para si, trazer os holofotes para si, trazer glória para si, para ser uma espiritualidade teatral, cênica, é tentar a Deus e não depender de Deus. Por isso Jesus responde a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso não é fé, é tentar a Deus, isso é presunção. Cuidado com a espiritualidade da presunção. Cuidado com aqueles que batem no peito e querem ser grandes, se exibindo, sendo os astros, os ícones.
terceira tentação é a tentação política. E o alvo é a ambição. A primeira é física, o alvo é a satisfação. A segunda é religiosa, o alvo é a presunção. A terceira é política, o alvo é a ambição. Versículos 8 a 10 de Mateus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vejam vocês, que agora o diabo mostra as garras. Agora não tem mais sutileza. Agora está tudo claro, tudo explícito. Se prostrado me adorares. Quando ele percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus, ele oferece os reinos deste mundo, exigindo a adoração aberta. Agora notem, o diabo é um estelionatário. Ele não tem reino coisa nenhuma. Ele não tem nada. Ele promete o que não tem. Ele promete mundos e fundos e paga com um zero. Ele coloca o pecado como alguma coisa muito apetitosa, mas o pecado é um engodo, é uma isca venenosa. Vai levar você mais longe que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. Vai lhe custar um preço muito mais alto do que você gostaria de pagar. O diabo promete prazer e paga com culpa. Ele promete para você liberdade e escraviza você. Ele promete vida e mata. Ele é um estelionatário. Mas, por favor, eu gostaria que você fosse comigo rapidinho para Lucas 4, porque lá em Lucas 4 tem uma informação que não tem nem em Mateus, nem em Marcos. Confira aí Lucas 4 comigo, versos 5 a 7. Está escrito assim: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Tudo mentira. Ele não tem autoridade de coisa nenhuma. Os reinos não foram entregues a ele de coisa nenhuma. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E quanta gente, irmãos, vendendo a alma para o diabo para ter poder, para ter posição política de destaque, para ter controle e domínio, para sentar-se num trono terreno, para ter as rédeas da história em suas mãos. Então cuidado com as propostas do diabo. Como disse certo autor evangélico, todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Permita-me, já que estão em Lucas ainda, endereçar vocês a Lucas 4, verso 13, porque aqui tem um outro ponto. É a persistência do diabo. Está escrito assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, então não foi uma tentação comum, foram várias, diversas naturezas, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Sabe o que significa isso? O fato de você ter resistido a uma tentação não significa que você tem licença para ensarilhar as armas, cruzar os braços, tirar férias espirituais. Ele vai voltar com outras armas, com outros estratagemas, com outras abordagens. Portanto, você nunca é tão vulnerável como quando, depois de uma grande vitória, porque ele vai voltar.
Eu não gosto de recomendar, porque o filme é muito pesado mesmo, e eu não pretendo vê-lo de novo. Mas talvez você já assistiu, como eu um dia assisti, O Advogado do Diabo. E esse filme só vale, penso eu, pelo final dele. Porque acontece o fato de um advogado tomar agora a posição de ser íntegro, de ser honesto, de não transigir, de não fazer falcatrua, de não torcer os fatos para ganhar dinheiro, para ganhar uma causa por causa de dinheiro e fazer mentiras e corrupção e tanta coisa a mais. E ele declara isso diante de um tribunal, que agora ele vai ser honesto, íntegro. Isso choca a plateia. E quando ele está saindo do fórum, um repórter vai atrás dele, tentando fazer uma entrevista, marcar uma entrevista, para ele contar a importância de ser um homem honesto, de ser um homem íntegro, de impactar a sociedade com a sua integridade. E ele está descendo as escadas, e o camarada atrás dele, com o microfone, querendo marcar uma entrevista, e lá pelas tantas ele para, e abre o espaço para marcar uma entrevista. Quando ele marca a entrevista, ou tenta marcar a entrevista, o filme desfigura o rosto do entrevistador, e mostra a carranca do diabo. Vaidade. Sabia que existe vaidade até na honestidade? Me orgulho de ser uma pessoa honesta. E o diabo está nessa, com a carranca dele. Cuidado com as artimanhas dele. Como vencer as tentações do diabo? Primeiro, tendo intimidade com Deus por meio da oração e do jejum. Destaco um ponto: nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas nos diz que Jesus, nesses 40 dias, estava orando. Nenhum dos três fala isso. Os três dizem que ele estava o quê? Jejuando. Pressupomos que ele estava orando também, e eu creio que estava, mas não está relatado. Agora, uma coisa importante é, o jejum hoje é uma disciplina espiritual esquecida, quase que ultrapassada na cabeça de muitos. E por quê? A razão é que nós estamos tão apegados ao sabor do pão da terra que perdemos o apetite pelo pão do céu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa inclui também jejum, fazei tudo para a glória de Deus. E aí você pergunta: se eu como para a glória de Deus, e se eu jejuo para a glória de Deus, então qual é a diferença entre comer e jejuar? Se eu faço ambos para a glória de Deus. É que quando você come, você se alimenta do pão da terra, e o pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você não se alimenta do pão da terra, você se alimenta do próprio pão do céu. Portanto, o jejum é fome de Deus. A nossa geração cessou, com raras exceções, de jejuar, porque nós estamos muito apegados ao pão da terra e perdemos o sabor do pão do céu. E há determinadas batalhas espirituais na nossa vida, irmãos, que não serão vencidas a não ser que nós jejuemos. O próprio Senhor Jesus diz que há determinadas castas de demônios que não sairão sem oração e jejum. Não é apenas um exercício espiritual, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Como vencer as tentações do diabo? Em segundo lugar,
tendo uma vida cheia do Espírito Santo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Mateus 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos cheios de tantas coisas hoje, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E se nós queremos vitória na nossa vida, nós precisamos dessa plenitude. Nós precisamos desta direção, guiados pelo Espírito Santo. Terceiro, como é que nós vamos vencer as tentações de Satanás? Tendo a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios. 3 vezes Jesus vence Satanás com a espada do Espírito. Está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Irmãos amados, de vez em quando eu vejo algumas pessoas citando a Bíblia, e cita o texto, tirando parte do texto, citando o texto e às vezes acrescentando algo ao texto, tirando o texto e às vezes torcendo o texto. Daí surgem as seitas, daí surgem as heresias, daí surgem os falsos mestres, daí surgem os falsos profetas, daí surgem os falsos apóstolos, daí surgem as falsas igrejas, daí surgem os falsos crentes, daí surge a falsa segurança, porque a Bíblia diz que há doutrinas de demônios, e via de regra o diabo vem com a Bíblia na mão, mas ele torceu o texto. Então preste muita atenção nisso. Ao citar a Bíblia, tenha a segurança de que você está citando a Bíblia e não suas próprias palavras. A palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo, porque ele torce a Bíblia. Ele não cita a Bíblia com integralidade. Ele usa a Bíblia para tentar e não para edificar. Sabe por que Eva e Adão caíram no Éden? Vão comigo um pouquinho para lá. Gênesis capítulo 3. Isso é importante entender. E eu encerro daqui a pouquinho. Gênesis capítulo 3. Olha aí o que está acontecendo. Eu não posso tirar nada do texto. Eu não posso acrescentar nada ao texto. Eu não posso torcer o texto. Então veja comigo. Versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Espera um pouquinho só. Onde Deus faz uma afirmação, o diabo bota uma interrogação. Onde Deus declara que algo é real, ele pergunta: será que é mesmo? Segundo, onde Deus diz um sim, o diabo coloca um não. Porque o que Deus havia dito na verdade? O que Deus havia dito está aí no capítulo 2, versos 16 e 17. Eu vou ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. A pergunta de Satanás é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele tirou a palavra livremente. E onde Deus diz de toda, Satanás perguntou: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perceberam? Deus diz: tá, todas as árvores livremente para comer. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele inverteu a palavra de Deus. Ele está citando a Bíblia, mas está citando errado. Versículo 17.
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ver a resposta da Eva? Respondeu a mulher, Gênesis 3:2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse isso, nem tocareis nele. Isso não é palavra de Deus, isso é palavra de Eva. Ela está acrescentando o que Deus não falou. Quando Satanás percebeu que Eva não tinha conhecimento da palavra, ou estava citando a palavra de maneira errada, ele diz, encontrei um filão para mim. E aí ele nega que Deus falou. É certo que não morrereis. Eu já tinha fisgado a Eva, porque Eva está citando Bíblia sem conhecer Bíblia, está citando Bíblia e torcendo a Bíblia, está citando Bíblia e tirando parte da Bíblia. Irmãos amados, não tem crente maduro sem estudo da palavra de Deus. Crente que não lê Bíblia vai ser massa de manobra na mão do diabo. Está escrito, está escrito, está escrito. É a espada do Espírito. Eu concluo. Porque o texto vai nos informar, tanto em Mateus, quanto em Lucas e Marcos, que quando o diabo deixou Jesus, vieram os anjos e o serviram. Quando você resiste à tentação do diabo, os anjos se tornam os garçons de Deus para preparar um banquete para você no deserto. Deus conhece as suas necessidades e vai supri-las dentro do projeto dele e não do sugestionamento do tentador. Que Deus nos ajude. Porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Que Deus nos faça entender que esse tentador já foi vencido. Que a cabeça dele já foi esmagada na cruz do Calvário. E que ele já foi exposto ao opróbrio e à vergonha na cruz. E que esse Espírito que revestiu Jesus está à sua, à minha, à nossa disposição, e nós já somos o templo da morada do Espírito Santo. Deus agora requer de nós que sejamos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, para uma vida de oração, de jejum e de firmeza na palavra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça a sua fé, que você tema a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.